Olá, eu sou Simone Vani, sou educadora parental com especialização em adolescentes. E hoje eu vim aqui conversar com vocês pais a respeito de um assunto que vem com muita demanda, que é o primeiro relacionamento do filho. É um momento específico e que às vezes assusta mesmo. Muitos pais me questionam qual é a idade certa para se namorar. E não tem, né? Não tem idade certa. O certo é que cada filho desperta num momento diferente. Para falar se existe uma idade, quando começa a despertar, normalmente é na puberdade, quando estão no desenvolvimento do corpo, tá essa mudança nos aspectos físicos e também bastante emocionais, mas a puberdade ela é um marco da adolescência, do início da adolescência, e ela vem com esse desenvolvimento, né? O estirão, o filho começa a crescer, ainda mais os meninos, a menina começa a colocar o corpo de mulher e desperta para esse desejo de se conhecer mais e de conhecer o outro. Então, dizer que 14 anos é cedo. E a puberdade vem mais ou menos com que idade? Entre 11 e 12 anos, mais ou menos por aí, começa a aparecer os primeiros sinais da puberdade. E dizer que o filho está namorando, que é cedo com 14 anos, a menina com 12. Então, realmente é assustador porque é uma novidade. A gente é o filhinho que deixa de ser aquele ser que a gente cuida com tanto esmero para ser um indivíduo que cada vez mais tem sua própria vontade. Algumas coisas que a gente vai questionar aqui. O que é esse namoro para esse filho? Como é esse... mãe, eu comecei a namorar. Às vezes vem essa resposta, né, desse filho que ele simplesmente comunica que começou a namorar. Namorar menino, namorar menina, enfim. Não vamos nos deter ao sexo, mas sim a esse relacionamento, a essa amplitude de relacionamento. E o filho vem e diz pro pai, conta pro pai, eu comecei a namorar. E daí, acho que a primeira coisa que se pode fazer é perguntar o que é esse namorar. Porque às vezes a gente leva em conta que namorar é já ir pra cama, já ter primeiro relação sexual. E às vezes namorar é pegar na mão, é conversar bastante no online, nas redes sociais, é compartilhar alguns sentimentos, é compartilhar algumas situações que estão vivendo, e nem sempre é tudo aquilo que a gente pensa que é. Então, deixar claro o que é esse namoro com o filho seria o primeiro passo. Entender o que é o namoro para o filho nesse momento, porque claro que vai mudando, né? Entender também essa pessoa que ele escolheu, o que atrai, né? Se existe bastante sentimento ou se é só o físico, se existe um compartilhamento de emoções, de pensamentos, que eu acho que é bem importante para até mesmo para entender quem é o filho. A outra coisa para se pensar é o que é que eu como pai, como mãe, estou sentindo nesse momento. Se é ciúmes, se é medo de que ele sofra, medo de que ele seja rejeitado, medo que ele abandone as coisas que ele sempre gostou em função dessa relação, que deixe de lado a família, só pense, né, nesse relacionamento. Se é o medo que o filho engravide a menina, que a menina apareça grávida, que o sentimento de estar ficando velho. Então se faz esse questionamento. Do que isso está afetando na minha vida, do que eu tenho medo, do que isso está envolvendo nos meus sentimentos, na minha relação com meu filho.
Outra coisa que é um momento para se pensar é que exemplo que eu, como pai, dei de relacionamento para o meu filho. Como é o meu relacionamento com o pai ou com a mãe, né? Desse filho, se é separado, que tipo se existe conversa, se existe afeto. O que é que meu filho recebeu de mim como exemplo para um relacionamento? Também é legal de se pensar, até mesmo para ver o que ele repete nessa relação. Claro que essa pessoa que ele escolheu para esse primeiro momento, para esse primeiro relacionamento, vem com a sua bagagem. E também é importante entender se essa pessoa tem com quem convive, se convive com pai, com mãe, como é que foi como é que é essa relação com as outras pessoas que essa pessoa que meu filho escolheu traz. Então, conhecer quem é, saber um pouco mais sobre os valores que essa pessoa traz, para confrontar com os valores que a sua família passou para esse filho. E é importante uma conversa para fazer acordos. Não é fácil porque às vezes eles já vêm com aquela coisa, não, mãe, não te mete no meu relacionamento, não te mete na minha vida porque isso é meu. Tudo bem, é dele, só que não é só dele, ele compartilha a vida contigo, ele expande tudo isso que ele vai viver. Então os acordos quanto ao estudo, como é que vai ficar? Acordo quanto às visitas, os encontros. Vai dormir na casa dela, vai dormir, a pessoa vem para minha casa. Como que fica isso? Acordar quanto os deveres do lar, né? Então agora não precisa fazer mais nada dentro de casa. Ou o contrário, não, eu quero limpar tudo, deixar tudo arrumadinho para essa pessoa, para receber essa pessoa. São acordos que tem que fazer. Acordos dos compromissos familiares, como é que fica? Todo domingo a gente almoça na casa da avó. E agora? Vai deixar de ir ou vai trazer essa pessoa junto? Então, chegar em acordos o quanto antes para depois não ter que enfrentar algumas situações delicadas ou até mesmo que são constrangedoras. Outra coisa para se conversar é sobre as responsabilidades que o seu filho vai ter nesse relacionamento, inclusive responsabilidades sexuais, responsabilidades da individualidade de cada um. E se você como pai, como mãe, não pensar e não conversar sobre isso, seu filho não vai conseguir, porque ele não tem essa capacidade de pensar no depois. É muito no imediato, é muito na minha satisfação atual. Agora eu quero ficar bem. E muitas coisas têm consequências que eles não conseguem pensar. E nós, como adultos, temos a responsabilidade de indicar os caminhos para os filhos, mostrar as opções, mostrar as consequências. Então, também ouvir o que ele tem para dizer, com respeito. Porque não adianta tu dizer para ele respeitar a outra pessoa e tu não ter respeito pelo indivíduo que teu filho é. E esse respeito, ele quer dizer não invadir a privacidade, não fazer piadinha. Meu filho tá namorando, mas isso não vai dar em nada, não desdenhar dele como pessoa, não querer invadir a privacidade fazendo perguntas, como é que foi, onde é que vocês foram, o que vocês conversaram. Então, alguma coisa tem que ser dele mesmo, né? Tem que se respeitar esse momento dele. E quanto à sexualidade, na hora de conversar não é só sobre a camisinha e o anticoncepcional. É sobre as expectativas que se tem de uma primeira relação, as expectativas, né, tanto do menino como da menina. Porque o menino tem que ser viril, tem que dar conta do recado, e a menina
tem que ter prazer. Então, são situações que às vezes eles não conseguem prever. Mas a nossa responsabilidade como adulto é em fazer eles enxergarem que pode não ser tão bom a primeira vez, que pode não dar certo e que tá tudo certo. E falar sobre o quanto isso é grandioso na vida do seu filho. Então, o que ele aprende com esse primeiro relacionamento? Por que a gente deve incentivar que exista essa relação? Primeiro, para o desenvolvimento da inteligência emocional. Lidar com frustrações, receber carinho, saber que a gente tem direito a se sentir amado. Então, a frustração às vezes de ser rejeitado, a frustração também desse primeiro ato sexual, tudo isso é aprendido nesse momento. Então um momento muito, muito relevante na vida de qualquer ser humano. E se a gente for pensar como que foi a nossa adolescência, muita gente descobriu, viveu, cresceu nessa época. O que ele aprende também é fortalecer as relações sociais, porque essa pessoa ela não vem sozinha. Essa pessoa tem pai e mãe, tem amigos, tem irmãos, tem parentes. E tudo isso amplia as relações de amizade, amplia as relações sociais em si. Aprende com confiança, aprende a confiar, a compaixão. Aprende habilidades de negociação, porque eu tenho que respeitar a vontade, o tempo do outro, né? Se é uma pessoa que tem crenças religiosas diferentes da dele, se é uma pessoa que tem um relacionamento com pais muito diferente, então tenho que negociar tudo isso. E também aprende sobre empatia, sobre aprender que não importa só o que eu sinto, e eu tenho que entender o que a outra pessoa sente. Então, tudo isso para dizer que é muito bom que seu filho se relacione com outras pessoas, e esse primeiro relacionamento traz coisas maravilhosas junto. É ficar atento a como que é essa convivência, a entender o quanto isso está fazendo o seu filho crescer. E quais são as suas responsabilidades de pai nesse momento tão importante. Eu espero que tenha feito bastante sentido para você, que faça fazer várias reflexões e que mostre alguns caminhos para seguir. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, só entre em contato comigo no direct. Obrigada e até a próxima.